Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vou começar o vídeo primeiro pedindo pra vocês, lembrando, né, porque eu sempre esqueço de lembrar. Se vocês gostarem do vídeo, se vocês gostarem do meu canal, cliquem em se inscrever aqui para não perder nenhum vídeo, tá bom? Bom, eu vou explicar mais ou menos sobre o que vai se tratar esse vídeo. Eu vou começar esse mês o especial de 1 ano do Enzo, que é um update sobre o desenvolvimento do Enzo, que ficou meio vago, que eu não postei aqui devido a alguns problemas que aconteceram na minha vida. Mas agora eu prometo atualizar tudo pra vocês, e aí eu fiz esse especial de 1 ano. Hoje eu vou gravar 2 ou 3 vídeos, né? Talvez eles não vão todos ao ar ao mesmo tempo, eu vou liberar um por dia, mas esse primeiro vídeo que vocês estão vendo agora, eu vou falar sobre o desenvolvimento dele dos 0 meses até 1 ano e pouquinho, tá? Porque hoje ele tá com 1 ano e 6 meses, o Enzo nasceu em outubro de 2014. Então eu vou falar pra vocês sobre como foi a chegada dele em casa, como foi a adaptação minha com ele, quando ele começou a andar, gatinhar, comer, enfim, beber, tudo, né? Numa criança. Depois, no segundo vídeo, eu vou falar sobre o marco de desenvolvimento da criança. Eu vou falar pra vocês o desenvolvimento dele conforme o que tá na caderneta de vacina da criança, de saúde da criança, tá? O que ele desenvolveu, o que ele não desenvolveu, o que ele desenvolveu pouco. Que toda criança, quando sai do hospital, recebe essa cadernetinha aqui. Outra coisa no vídeo especial de 1 ano do Enzo, eu vou mostrar pra vocês todos os itens que eu guardei de lembrança do Enzo quando ele era pequenininho. Tipo, por algum motivo, assim, alguém me deu, alguma data que ele usou, alguém que é especial pra mim me deu. Então, algum motivo tem pra mim ter guardado essas peças, né? E eu vou mostrar pra vocês. Existem coisas aqui que talvez você guarde só porque eu achei bonitinho. Mas, vai ser no próximo vídeo, também eu explico tudo certinho pra vocês. Então eu vou começar falando sobre a chegada do Enzo em casa, né? O Enzo, desde quando ele chegou, eu nunca tive problema com ele. Gente, tipo assim, o filho dela é um anjo, né? Sol dela. Não, gente, eu tô falando os primeiros 40 dias, vou começar os primeiros 40 dias da criança, né? Porque hoje em dia o Enzo é terrível, ele é pentelho, ele é arteiro, ele é birrento que só. Eu vou até fazer um vídeo falando sobre birras, manhas, né, da criança, porque eu acho que não é só a minha que é assim, não. Mas o Enzo, quando chegou em casa, ele nunca me deu trabalho à noite, daquela criança que chora, acorda chorando com cólica, aquela criança que dá trabalho à noite realmente pra mãe, pro pai dormir. Nem de dia ele nunca me deu, ele sempre foi uma criança muito calma, a gente até se assustava ele era muito calmo e hoje em dia ele é muito espoleta, entendeu? A diferença é enorme, mas até hoje ele nunca me dá trabalho à noite. Então os 40 primeiros dias dele foram sossegados, é automático, né, parece que quando a gente é mãe, a gente acorda automaticamente para dar o mamar da criança de 3 em 3 horas, então isso eu fazia, assim, eu acordava de 3 em 3 horas junto com ele, pegava ele, dava ele o mamar, colocava ele para rotar, mesmo que ele não rotava, eu segurava ele na posição em pé, de 10 a 15 minutos, mas normalmente ele arrotava, eu botava ele no bercinho de novo viradinho, e ele dormia, e aí eu ia passando a noite. O que me cansava realmente, que depois eu vou falar sobre o pós-parto, era a questão de ter que acordar de 3 em 3 horas, né, com ponto. Porque, pra quem sabe, tanto cesárea como normal, que foi o meu caso, você leva ponto. Então, isso cansa bastante e a gente fica debilitado, porque a gente tá ali cansado e a partir daquilo ali, a gente já começa a ter que cuidar dos nossos afazeres. Mas, em relação ao Enzo, foi tudo ok. Eu não tive problema com eles desse tipo, dele me dar trabalho porque ele sentiu cólica. Eu também cuidei muito da minha alimentação durante a dieta, porque eu acho que a alimentação da mãe influencia muito na alimentação da criança, na questão de dar cólica, esses problemas no intestino. Então, nessa relação, isso foi muito joinha, né? E quando o Enzo tava com 42 dias, gente, aconteceu uma coisa muito inesperada. Foi assim, gente, isso não quer dizer que a pessoa é suja, que a pessoa é limpa. Pode ser qualquer pessoa acontecer o que aconteceu comigo. Isso foi um episódio que aconteceu, né, e que talvez pode ter acontecido com você em casa. Se tiver acontecido, fale pra mim que eu quero saber também, né. Assim, gente, quando ele fez 42 dias, o Enzo desde pequenininho, ele é muito alérgico. Então, qualquer bichinho pernilongo picava, ele incha até hoje, né?
Muito. Então o que aconteceu? Um pernilonguinho picou ele no pé e aquele ali foi inchando, inflamando. Só que eu levei no médico quando tava grande, assim, até saindo um pouquinho de pus, vamos dizer assim. Não chegava a ter pus, aquela coisa fedida, nada, sabe? Uma aguinha. Aí levei ao hospital, no PS, o pediatra falou assim que era só uma inflamação que eu fui passando pomada, porque ele era uma criança muito alérgica. Tá, aí eu fui passando. Aí um dia eu tava dando banho nele, ele tava 42 dias. Eu tava dando banho nele e de repente eu fui passar pomada, né? E eu fui colocar o olho bem perto do pezinho dele, tipo assim. Aí a hora que eu coloquei o olho no pezinho dele, eu vi que fazia assim. Aí, gente, eu me desesperei, gritei, Rafael, urgente, Rafael, tipo assim, né, eu já sou a louca. E aí, gente, foi ver, gente, tinha um ovinho de bichinho no pé dele mesmo. Gente, eu tô falando isso pra vocês saberem, isso não quer dizer que a pessoa é relaxada, que a pessoa pode acontecer qualquer coisa. Eu nunca coloquei roupa no Enzo sem passar, né? E aconteceu isso com ele. Conheço mães por aí que deixam as crianças andando na lama e nunca aconteceu isso. Então, gente, talvez isso que tinha acontecido aconteceu. Onde eu morava é um lugar assim, tem bastante criação, então tem mais mosquitinho, tem mais mosca, então barulheira. Então tende a ter as coisas, mas não quer dizer que seja por isso, não quer dizer que seja por sujeira com o Enzo, não foi isso, gente, né? Mas aí o que aconteceu? A gente foi no hospital, eles apertaram, saiu, né? Claro que eu quase morri, né? Chorei muito junto com o neném, mas passou, graças a Deus, né? Nunca mais teve nenhum tipo dessa infecção. Quando o Enzo tava com... Gente, isso foi tipo uma semana depois. Acho que nem uma semana antes. Desculpa. Ai, uma semana... Então, gente, quando ele tava com uma semana depois desse episódio, né, que a gente tava se recuperando, o Enzo começou a fazer xixi, saía tipo como se fosse um sanguinho na fralda. E eu achei estranho. Voltei no PS, né, a mãe doida que tava todo dia lá com o filho no PS. Aí o que aconteceu? A pediatra me explicou que o que tava acontecendo era o seguinte: a gente tava em fase de muito calor, naquele ano nem choveu direito, gente. Foi um ano de seca extrema. E o Enzo, ele era uma criança, ele todo bebê, né? Tava suando mais do que o corpo dele sustentava. Então o que acontecia? Toda a proteína dele era eliminada no suor. Então ele não filtrava, não tinha o que fazer xixi. Então saía esses cristalzinhos na urina dele, porque era falta de líquido. Ele precisava de tomar mais líquido do que ele estava tomando. Que no caso estava dando só o peito, né? E aí o que aconteceu? A doutora pediu pra mim incluir água, suco e fruta. Aí eu falei assim, mas doutora, me disseram que não precisa e tal, né? Ela falou assim, ó, não que seja necessário, porque a criança necessita, mas a gente tá vivendo uma época de calor. E você incluir coisas naturais na alimentação dele, na rotina dele, não vai atrapalhar em nada. Isso vai ser bom pra ele, porque ele precisa de mais líquido. Então o que aconteceu? A partir daí eu comecei a colocar suco natural pra ele, né? Com uma concentração mais de água do que de polpa, sabe? Pra poder ele ter essas proteínas a mais de água. Lá onde eu morava, gente, é telhado de brasilite. Então quem mora em casa assim de telhado de brasilite sabe muito bem como que é muito mais quente, né? Você entrar com o ovo lá é capaz de sair cozido se você não pôr na geladeira, porque é muito quente. Então, tinha dias assim que eu tinha que ficar do lado de fora da minha casa, porque do lado de dentro era muito insuportável. E o Enzo ficava o tempo todo peladinho, só de fralda, gente. Então, foi aí que eu introduzi na alimentação dele as frutinhas. Primeiro frutinha, suco. Ele ia fazer 2 meses, gente. Ele já tava tomando suco tomando suco, comendo frutinha, raspadinha. Eu procurava dar mais líquido que eu pudesse. E ele gostou muito disso, né? Graças a Deus. Ele não me deu trabalho. E depois disso, realmente parou de sair. Não foi tratado com remédio, gente. Foi somente a introdução de líquido mesmo. Quando o Enzo fez 2 meses e pouquinho, eu comecei a dar leite pra ele de... Como chama aquele leite? Não. Comecei a dar o leite não pra ele,
Porque eu me sentia muito cansada, assim. Ele queria mamar todo o tempo, gente. Como se não dava nem meia hora e já queria mamar de novo. Sabe? Ele mamava muito. Eu tava me sentindo muito fraca, porque eu tive uma anemia muito forte logo que eu tive ele. E aí o que aconteceu? Eu comecei a introduzir o leite NAN à noite, por exemplo. À noite eu dava o leite NAN umas meia-noite, aí ele dormia tipo até umas 5 horas da manhã. Porque eu acredito, não sei se isso ele é mais pesadinho, então segurava mais a fome do Enzo, né? E assim não caiu o nível de glicemia dele. E aí, quando o Enzo, eu acho que ele foi acostumando com isso. Quando ele fez 3 meses, por ele mesmo, ele quis largar o peito. Ah, como assim? Depois eu vou falar sobre a amamentação. Mas com 3 meses, o Enzo, tipo que pegou nojo, eu fui colocar ele no peito e ele, tipo, dava ânsia nele e queria vomitar. Aí foi então que eu comecei a entrar com a Aptamil pra ele. Devido a ele ter começado a mamar o leite muito cedo, assim, né, que é o leite fórmula, quando ele fez 3 para 4 meses, eu comecei a dar no almoço a papinha pra ele. Só no almoço, eu dei por uns 40 dias só no almoço pra ele poder acostumar, porque eu acredito que ia pesar, né? Então eu comecei a dar bem pouquinho uma papinha pra ele, né? Pra ele se acostumando pra poder sustentar ele. Isso é um marco na vida do meu bebê, gente. Quando o Enzo tava com 3 meses e 10 dias, certinho, sem tirar nem pôr, ele tava com febre, né? E 10 dias antes ele tinha tomado a vacina já de 3 meses. Aí eu achei estranho, tá? Levei no hospital. Aí a doutora falou assim: é normal, deve estar nascendo dente. Eu falei: nascendo dente, tá bom, né? Ou é uma virosezinha, mas se piorar, você traz aqui. Aí, só que ele não tava vomitando. Ele tava com uma diarreia, assim, com as fezes dele bem líquida. Daí, quando deu 3 semanas e 10 dias, rasgou o primeiro dentinho dele embaixo, gente. Foi o primeiro dentinho dele com 3 meses e 10 dias certinho. Gente, até hoje, nunca consegui tirar a foto dos dentinhos dele. Assim, hoje que ele tem um monte de dente, até sai, né, nas fotos. Mas não consegui tirar a foto dele, gente. Eu queria marcar aquele dia. Foi muito especial. O Enzo, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, ele tem muita reação alérgica. Então, quando ele tinha 3 meses, que ele tomou a primeira vacina dele que deu reação, por exemplo, que as vacinas que dão febre e tal, eu fui e dei paracetamol, né, que é o que os médicos indicam. E aí deu alergia no Enzo, né, o corpo dele ficou inteirinho. Então, a partir desse dia eu cortei o paracetamol do Enzo. Ele começou a tomar somente dipirona. E como eu dava dipirona pro coitadinho, ele vomitava, gente. Acho que ele é tão ruim, ele vomitava assim, automático. Não dava nem 4 segundos que ele tava com o remédio, ele vomitava. Pensava que ele tinha engolido. Aí eu comecei a comprar o dipirona monoidratada, né? Que é o xarope, tem um saborzinho de framboesa, morango e tal. E acho que é até melhor pra ele na hora dele tomar. Não quer dizer que até hoje ele não gosta de remédio, é difícil de dar pra ele, mas pelo menos com um gostinho melhor fica mais fácil, né? Gente, agora eu falei sobre a introdução alimentar, né? Que foi quando... Depois eu explico certinho em vídeo separado, que é mais como quando... o desenvolvimento dele. Gente, com 5 meses, o Enzo já parava sentadinho, assim, você colocava ele já conseguia. Ele não sentava sozinho, assim, tipo, dele ficar deitado e ele sentar. Mas ele já parava sentado, tá? Assim, sozinho, sem nada apoiado ele. Outra coisinha que eu queria deixar claro, gente, isso é um marco de desenvolvimento do meu filho. Talvez o seu filho, você que esteja assistindo aí, pode desenvolver melhor que o meu filho ou um pouco mais atrasado. Mas isso não quer dizer que seu filho seja lerdo, isso daí quem dá essas características é o pediatra, né? Eu tô aqui só pra contar a minha experiência, como que é com o meu filho, tá? O Enzo começou a engatinhar com 7 meses e... assim, 7 meses e 1 semana, mas ainda pouquinho. Que ele foi para durinho, engatinhando mesmo, foi com 8 meses. Com 6 para 7 meses, assim, com 5 meses, na verdade, ele já ficava em pé nas coisas. Ele agarrava as coisas no berço e já ficava em pé.
Só que ele não parava, ele não soltava, entendeu? Ele caía se ele soltasse. Ele foi começar quando ele começou a engatinhar, ele começou a ficar paradinho, né? Bem mais durinho. Aí quando ele começou a engatinhar, com 8 meses ele conseguia soltar assim, mas pouco tempo já caía de novo, né? Gente, com 8 meses, quase 8 meses, na verdade não foi assim 8 meses redondinho. Também o Enzo começou a ir pra creche. Gente, assim, a creche que o Enzo tá é super boa, eu gosto muito dela, né? E acho que a creche ajudou muito o desenvolvimento do meu filho, muito mesmo, porque eu vi uma melhora muito grande, como posso dizer, sabe? Não sei a palavra certa, mas foi muito bom. O Enzo começou a ir pra creche e assim, eu no começo ficava meio assim, mas depois eu fui me acostumando, né? E eu marquei assim, toda criança, ela sabe demonstrar o sentimento dela por outra pessoa, isso é fato. Se ela não gosta da pessoa, ela vai ter medo, ela vai ficar meio, né, meio arisca. E o Enzo, eu nunca tive problema com ele na creche. Nos primeiros dias, ele era neném ainda, mas mesmo assim ele sentia falta quando eu deixava ele. Mas desde o primeiro dia ele ficava meio assim com a carinha, mas ele não chorava, não abriu berreiro nem nada. Só que eu acho assim, ele iria chorar, ele iria, né, não gostar do local se ele fosse maltratado. E ele chegava lá e ele dava um bracinho pras páginas, né, pras meninas. Então eu ficava super tranquila, embora super tranquila. É claro que nenhum lugar vai ter o mesmo cuidado nosso, né, como mãe, nenhuma escolinha. Lá tem tipo 5, 10 crianças. E não vai ser possível eles dar o colo que você dá, não vai ser possível eles dar o amor que você dá, mas eles dão atenção, eles dão carinho na medida do que eles podem. E assim, se a criança está se sentindo bem, não está demonstrando medo, não está demonstrando alguma coisa que te deixe meio assim, então eu fico sossegado com isso. Eu deixei meu filho lá, e nessa época, até que ele foi pra escola, gente, quando começou a nascer os dentinhos de cima dele, que foi com 6 meses, esqueci de contar pra vocês. O Enzo deu uma pausa, ele não queria comer, sabe? Foi muito difícil. Ele comia quando ele queria bagunçar, batia na minha mão, cuspia na minha cara. Isso com 6 meses ele já fazia todas essas artes. Então, foi uma época difícil. Até conversei com o pediatra dele e falei, não, o Enzo tá assim, assado, ele não tá comendo de jeito nenhum. Ele não queria mesmo. Aí ele até falou que quando ele começasse a ir pra escolinha, isso iria mudar. E realmente, ele se adaptou, acho que lá porque eles viam as pais dando pra outras crianças, incentiva eles a comer também. E aí aumentou, assim, a alimentação do Enzo deu uma melhorada. Né? Ele toma café da manhã, elas mandam pra mim toda uma rotina que eles têm lá, né? Se o Enzo comeu bem, se ele comeu pouco, se ele comeu bastante, se ele não comeu nada, se ele fez, né, as necessidades dele, se ele brincou, como que foi. Eu tenho todo esse retorno da escolinha. Então, pra mim foi muito positivo. Então, eu sei o desenvolvimento do Enzo. Só a única coisa que eu fico meio assim, né, quando ele está na creche, mas acho que isso em qualquer creche, não é questão de lá. O Enzo, ele tem a imunidade bastante baixa, né? Como eu disse, ele é bastante alérgico. Então, assim, qualquer virose que passa pela escolinha lá, o Enzo pega. Tipo, que logo quando ele entrou, gente, tipo, toda semana ele tinha alguma virose, uma febrinha, alguma coisa do tipo. Né? E até hoje é assim, né? Mas isso, assim, hoje em dia demora tipo uns 15 dias, pelo menos, pra ele ter uma febrinha, alguma coisa ali apontando. Só que a virose é um lugar onde tem todo tipo de criança, então realmente tem que estar com as vacinas em dia pra poder evitar uma coisa pior aí, né? Mas fazer o quê? Gente, agora eu quero lembrar quando o Enzo teve antes dele ter, quando ele teve 3 meses, foi com 3 meses, antes dele, quando começou a nascer os dentes dele, gente, ele teve uma alergia chamada rosela. Depois eu posso fazer um vídeo separado explicando. É bem simplesinha. Ele teve uma alergia chamada rosela que empipoca todo o corpo da criança, que ó, parece brotoeja inteirinho. E ela dá uma febrinha de uns 3 dias. Ela fica ali no corpo 4 a 5 dias, aquela grosseirão. Mas é uma alergia normal, diz a pediatra, que é uma alergia que dá quando vai realmente começar os nervinhos dos dentes ali. Não os nervinhos, sabe? Eu esqueci o nome do negócio lá. Que do dente pra nascer.
se colocando ali. Então, algumas crianças têm essa... É uma virose também, viu, gente? Chama rosela. Mas ela só dá essa brotoeja e um pouquinho de febre, né? Uma febre aí de uns 3 dias. O que mais? De alergias que o Enzo teve, de viroses, assim, infecções. Gente, o Enzo teve com... Ai, gente, agora não vou lembrar, acho que com 10 meses. Ou um pouquinho mais. Eu sei que foi no fim do ano passado, ele teve uma virose chamada mão pra boca. Depois eu faço um vídeo separado só sobre as viroses, pode ser? Então, uma virose chamada mão pra boca, que dá feridinhas nas mãos, na boca, que fica cheia de afta, gente. A criança não consegue nem comer, nem... O meu filho pegou chupeta. Ele não conseguiu nem pôr a chupeta na boca, tadinho. Não dormia à noite. Acho que essa foi a única época da minha vida que eu não dormia à noite com ele. Tipo assim, ele dormia acordando toda hora porque ele queria chupeta, que ele sentia falta e ele não conseguia chupar. Nem a mamadeira, gente. Então, era difícil. Outra virose que ele teve, que recentemente, ele já tinha 1 ano, foi uma virose que deu, na verdade, assim, uma infecção que deu no olho dele. É uma infecção que se chama, meu Deus, celulite orbitária. Eu vou deixar até um link depois no vídeo que eu vou falar sobre isso, que explica certinho sobre essa celulite orbitária, gente. E assim, ela é um pouco perigosa, assim, porque ela pode desencadear uma meningite. Então, qualquer sintomas que seja parecido, é sempre bom procurar um PS e perguntar sobre a possibilidade, porque é uma doença, assim, talvez, se não tratada, com antibióticos que vai ser tratado, pode desencadear umas coisinhas piores e deixar aí sequelas, o que não é nada legal, né? Eu acho de viroses mais fortes que ele teve foram essas, né, que realmente deu alguma coisa, assim, mais forte. Foram essas viroses, eu vou fazer um vídeo sobre as viroses do Enzo separado. E vou falar... Quando o Enzo começou a ir na creche, gente, eu comecei a trabalhar. Como foi a adaptação? Foi difícil, assim. Na realidade, o difícil foi o seguinte: deixar ele na creche. Mas igual eu falei, eu tava sossegado, o Enzo só fica meio período. Ele entra às 8, meio-dia ele já tá comigo de novo. E no caso, eu ia trabalhar de noite, um dia sim, um dia não. E ele ficava com a minha sogra e com o pai dele. Então eu tava super de boa, porque a minha sogra cuida muito bem dele, né? Apesar de nossas culturas ser diferente, assim, não cultura, ela é de... Não, tipo assim, às vezes a gente tem um jeito diferente de ver as coisas como qualquer pessoa tem. Só que eu tenho certeza, eu confio plenamente nela, que ela sempre vai fazer o bem pelo meu filho. E o pai dele também não ia fazer o mal, né? Então, gente, eu tava sossegada aqui de dia, ele tava na creche, depois ele ficava o dia inteiro comigo. Ele não ficou afastado de mim, então foi super de boa quando eu comecei a trabalhar, por esse motivo. Mas assim, agora já de reação dele foi normal, ele não teve uma reação negativa não. E acho que foi